Olá, internautas. Estamos aqui mais uma vez com o professor Valdir Santos. Ele que é advogado da União em Salvador e professor de métodos de estudo para concursos. Professor, você disse que tem dicas para dar sobre a prova do CESP, é isso? Pois é, muita gente tem medo de fazer a prova do CESP, achando que ela é mais difícil para se conseguir a aprovação. Muito pelo contrário. Pelo fato de quase ninguém utilizar uma metodologia adequada para acertar um número maior de questões em termos de pontos líquidos, acaba sendo mais fácil, até para a pessoa que não está tão preparada quanto a outra, mas que sabe responder prova do CESP. E a explicação é muito simples. É muito comum a gente ouvir em sala de aula de professores de matérias diferentes que a gente deve deixar 20% em branco, a tal prova a gente deixa 40% porque é de um tribunal mais rigoroso, etc. Não tem nenhum sentido se ensinar percentual fixo. Primeiro porque a pessoa que orienta tem que levar em consideração qual é a condição do candidato que está fazendo a prova. Ele é uma pessoa que está fazendo o primeiro concurso de sua vida, é uma pessoa que tem uma péssima base nas matérias, não sabe o assunto ainda, ou ele é uma pessoa muito experiente, que já fez 20 concursos, passou em 5 ou 10 e está fazendo mais um, e está bem preparado em relação às provas. E isso tem que ser observado. Então, a maneira de você identificar o ponto ideal de marcação, inclusive eu tenho alguns artigos na internet, disponíveis na internet, falando a respeito disso, sobre o terror das provas do CESP, a melhor maneira é você pegar uma bateria de exercício, mas sempre que a gente utiliza exercício, a gente tem que ter um cuidado, e eu não conheço ninguém que tenha esse cuidado normalmente, mas é preciso que a pessoa se conscientize que é importante, antes de utilizar qualquer exercício, fazer a calibragem da questão. O que é calibragem? É você classificar aquela questão como sendo média, difícil ou fácil. E você distribuir proporcionalmente 30% de fáceis, 30% de difíceis e 40% de médias. Porque normalmente é assim nos concursos. Então, se você pega uma prova muito difícil e responde essa prova em casa, e depois de algum tempo de estudo você faz uma muito fácil, você tem uma falsa impressão de que você cresceu muito em aprendizado. Então, todo exercício deve ser feito com base em questões calibradas por um grupo de estudos que você deve criar, um grupo de amigos, de 3, 4, 5 ou 8 amigos. Então, quando você calibra essas questões e, em seguida, você exercita, no caso do CESP, você exercita respondendo com convicção absoluta, com convicção média ou com incerteza, você vai ver ao final, naquela prova especificamente, não naquela prova, naquele conjunto de disciplinas, mas essa avaliação deve ser feita por disciplina, individualmente. Então, você vai observar que na prova, por exemplo, de noções de direito administrativo, você pode arriscar um pouco mais. Por quê? Porque nas questões em que você teve um grau médio de risco ou um grau alto de risco, você teve um resultado líquido menor, ou seja, resultado líquido, aquele resultado depois de você abater as questões erradas. Em outra matéria, por exemplo, em informática, você se daria melhor se você tivesse arriscado menos. Você, na hora de responder a prova, você coloca a sua resposta, se for deixar em branco, marcar certo ou marcar errado, avaliando o risco que você está correndo diante daquela questão. Então você, depois de fazer esse exercício e subtrair os pontos perdidos, você vai observar, por exemplo, que em informática você deveria ter arriscado menos. E você vai chegar a um ponto, a um percentual ideal. Coloca uma margem de 10% para evitar que você seja eliminado ou que o risco acabe lhe prejudicando. E é esse o ponto ideal de marcação para você, que pode ser numa disciplina 50%, na outra 80%, 90%, isso varia muito. Outra coisa que é muito importante o candidato que faz a prova do CESP observar é que todos os seus concorrentes, quase todos, imaginam que a prova do CESP, quando você erra uma questão, você perde outra. Mas nem sempre é assim. Por exemplo, concurso do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, você não perdia uma questão a cada uma que você errava. Você perdia 0,15. Concurso de Procurador Federal, você não perdia uma questão a cada uma que você errava, você perdia meia questão. E isso modifica o grau de risco que você pode atribuir na hora de marcar aquela questão. Isso é importante também ser observado. Então é importante que o candidato olhe bem o edital. Isso. Mas assim, diz para mim, existe uma disciplina para a prova do CESP especificamente? Uma disciplina que o candidato deve se dedicar mais? Uma mais fácil, uma mais difícil? Existe, mas essa disciplina vai variar de pessoa para pessoa. Muita gente me pergunta, qual é a disciplina mais importante do concurso? Todo professor de português diz que é português. Todo professor de constitucional diz que é constitucional. A disciplina mais importante do concurso é aquela em que você tem a possibilidade de ter uma pontuação diferenciada. É aquela em que você tem a possibilidade de aumentar o número de acertos em relação ao que você acertava no começo dos estudos. E normalmente essa disciplina é a disciplina mais estranha do concurso. Por exemplo, regimento interno do Tribunal Regional Federal, vamos imaginar. Só cai no concurso do Tribunal Regional Federal.
legislação trabalhista só cai no concurso do Tribunal Regional do Trabalho, ou então do Ministério Público do Trabalho. Então, essas disciplinas específicas tendem a ser a mais importante, porque nelas você pode sair de 20% ou 30% de acertos para 90%. Enquanto que nas outras, que são frequentes em todos os concursos, você sai de 60%, 70%, no máximo para 80% ou 90%. O ganho é muito menor. Então, a mais importante é a disciplina menos comum daquele concurso. Então, agora vamos mudar um pouquinho de assunto e falar sobre a lei que proíbe o cadastro de reserva, esse projeto de lei que está sendo criado. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Pois é, infelizmente, esse projeto de lei do ex-senador Expedito Júnior tem causado uma euforia, muita gente tem comemorado, mas é uma grande tristeza constatar que a desinformação das pessoas tem feito com que muita gente seja favorável a esse projeto. Infelizmente também, eu constato que é muito provável que seja sancionada essa lei pelo presidente da República. Isso vai ser um grande tiro no pé da administração pública, isso vai ser um prejuízo para o mercado do concurso público, para os candidatos em geral. Por quê? Porque hoje as empresas, as organizações públicas fazem concurso para cadastro de reserva não com o objetivo de arrecadar dinheiro. Ninguém quer expor a imagem de uma entidade como a Caixa Econômica Federal a troco de cobrar inscrições de uma pessoa e enganar essa pessoa. O que o administrador quer, e eu não estou falando aqui em nome dele, mas o que o administrador quer é ter uma margem de flexibilidade, poder gerenciar adequadamente os seus recursos humanos, inclusive pelo risco de uma crise dificultar a convocação. E a gente sabe que as decisões do Superior Tribunal de Justiça hoje em dia obrigam a convocação dos candidatos dentro do número de vagas. Mas, paralelamente a isso, existe uma lei, um decreto 6944, de 24 de agosto de 2009, que proíbe, no âmbito da administração pública federal, a convocação acima do dobro. Existe uma tabela, mas a partir de 32 vagas, no máximo até o dobro. Então, o administrador fica engessado. No último concurso da Caixa Econômica Federal, por exemplo, quase 2.000 candidatos já foram convocados. E o que se presume é que 3 ou 5 mil candidatos vão ser convocados agora. E esse concurso é para cadastro de reserva. Então, quando você proíbe o administrador de fazer cadastro de reserva, você obriga ele, por conta da existência de decisões judiciais que prejudicam a liberdade de convocação do candidato, você obriga ele a colocar um número pequeno de vagas, e isso cria prejuízo para o candidato, porque o candidato ele vai achar, bom, eu só vai poder chamar até o dobro no máximo, então são poucas vagas. Enquanto que cadastro de reserva não há limite para a convocação. Quando a lei entrar em vigor, vai ser muito simples burlar essa lei e fazer com que ela não tenha nenhuma utilidade. O parágrafo único dela permite que você convoque quantos quiser, porque é cadastro de reserva. Então não surte o efeito pretendido e atrapalha a administração pública, porque o administrador tem medo de colocar um número grande e depois ser obrigado a convocar. E se houver uma crise e ele tiver dificuldade de orçamento? Esse é o problema. Então qual seria a solução para esse problema que tanto aflige o candidato? Deveria o edital estabelecer a legislação estabelecer que todo edital deveria trazer informações concretas sobre o quadro de servidores daquele cargo que está sendo contratado. E qual a possibilidade de convocação, com base, por exemplo, no número provável de aposentadorias dentro do prazo de validade do concurso. Qual é a quantidade de cargos providos e cargos vagos? Qual é a possibilidade de expansão do órgão? Essas informações é que deveriam estar lá. Mas hoje a gente sabe, por exemplo, que tem concurso que anuncia 11 vagas e convoca 930. Pouca gente sabe disso. Aconteceu em São Paulo, no Tribunal Regional Eleitoral. Aconteceu na Bahia, no penúltimo concurso, antes desse que tivemos agora. Anunciadas 32 vagas, foram convocados 1.135 candidatos. Ninguém sabe disso. As pessoas sempre têm na cabeça que concurso anuncia a vaga, não convoca naquela quantidade, ou no máximo convoca só um pouquinho a mais. E observem bem, Justiça não está sujeita ao decreto 6944, que limita em o dobro das vagas para a convocação. Então, a realidade do concurso, em termos de número de convocados, é muito diferente do que as pessoas têm. Porque quem é prejudicado, que é aprovado e não é chamado dentro das vagas, claro, reclama para todos os lados e com razão. Mas aqueles que são chamados centenas ou às vezes milhares de vagas depois da vaga anunciada, não reclama, evidentemente, e simplesmente quando for perguntado se passou no concurso, vai dizer, claro, ralei muito, me sacrifiquei, acabei com minha vida e fui aprovado. Isso é um grande engano para a população. Bom, Valdir, muito obrigado pela entrevista. Essa foi uma entrevista muito esclarecedora do Valdir Santos e até breve.